E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula. A gente vai estar vendo aqui laços de repetição, tá? Eventualmente a gente necessita que algum traço de código seja executado mais de uma vez, tá? Então para isso a gente usa os laços de repetição. Tem o for, que é o tipo que a gente vai estar vendo nessa aula, e tem o tipo while. Então, o for, a gente vai usar ele quando a gente sabe quantas iterações a gente precisa, tá? Ou a gente tem uma estimativa pelo menos, tá? Cálculo numérico tem alguns métodos que a gente consegue estimar o valor de quantas iterações a gente vai precisar para, enfim, atingir determinada precisão, tá? Então, de novo, a gente sabe o número de repetições que a gente precisa, a gente usa o for. Então, a notação básica é para i, essa é uma variável temporária que a gente está declarando aqui, no intervalo de, então aqui eu tenho um intervalo no qual eu quero que isso se repita, faça então aqui os comandos que eu quero fazer de forma repetida, tá? Então aqui no Python é bem tranquilo, basicamente é como ler um texto, né? Então for i in range, então para i no intervalo, como a gente colocou aqui, de 0 a 10. De novo, se vocês forem lembrar lá na aula de listas que eu coloquei range, ele não pega esse último índice aqui, então aqui ele vai de 0 a 9. Então eu vou executar aqui para vocês. Então print i. Então estou printando essa variável que a gente cria ela de forma temporária, tá? Então, for i in range de 0 a 10, então vai ser de 0 a 9. Então, print i de 0, 1, 2, 3 até 9, como está aqui, tá? Sobre essa variável i, vou criar uma célula de código aqui. E agora tem um valor, o último valor da minha repetição vai ser o valor que agora minha i carrega ao longo do código, tá? Então, o último valor de i foi 9. Então, aqui i é igual a 9, tá? A gente pode também ir de valores saltados, tá? Então, for i in range de 0 a 10 com um passo de 2, tá? Então, a gente vai 1, ou melhor, 0, né? Passa 2, então 0, 1, 2, vai 2, 4, 6 e 8 e assim por diante. Que eu poderia colocar, por exemplo, 100 também, tá? Não tem limite aí. No caso, tem limite de memória, né? Desculpem. Então aqui eu vou executar, então 0, vai 2, 4, 6 e 8, tá? No caso 2 vai pular, a partir do 8 pula 2 seria o 10, só que não tem esse 10 aí, né? Eu posso ir de trás para frente também, então for in range de 10 a 0, no caso não vai pegar esse último valor 0 aí, mas vai pegar sim o 10 porque é o meu limite inferior, no caso aqui, do meu intervalo. E aqui eu tenho, como eu estou indo de trás para frente, eu tenho que colocar o menos aqui, né? Então 10, 8, 6, 4 e 2. No caso aqui, semelhante a isso aqui, né? Um passo de 2, só que de trás para frente. E colocando o 10 e não o 0, como é o caso aqui. Porque nesse caso aqui o 0 é o último índice, né? Ou melhor, o último valor que ele não pega. A gente pode colocar condições dentro do meu for, tá? Como eu disse aqui, eu coloquei print simples, tá? Mas a gente coloca comandos bem complexos dentro desses meus loops, tá? Então aqui não tem limite do código que a gente quer colocar. Então for, nesse caso aqui eu coloquei x, tá? Em range de 10. Quando a gente tem um valor crescente, a gente não precisa colocar dessa forma aqui, né? De 0 a 10. A gente pode só colocar o índice, o limite superior que o Python já vai entender que começa em 0. Tá? For x em range 10. Então, caso x seja igual a 3, então comparando aqui, né? Se isso aqui for verdadeiro, eu vou dar um continue. Esse continue ele só pula da iteração que a gente está. Então aqui eu poderia ter 1000 linhas para baixo do código, ele pularia para o próximo valor de x. Ele não executaria aquelas linhas, tá? No caso do break aqui, caso o x seja igual a 5, ele vai sair do loop. Então poderia ter 1000 linhas aqui que ele não vai executar e ele vai sair do loop, tá? É comum a gente usar esse break aqui, principalmente em métodos numéricos. Então, caso uma dessas duas condições sejam satisfeitas, vai executar o contínuo ou o break. Caso contrário, ele vai enfim, caso contrário não, ele vai estar sempre printando o x, tá? Então, vocês forem ver aqui, né, se o x for igual a 3, ele vai pular para a próxima iteração, ele não vai printar aqui o 3, né? Então vou executar aqui para vocês verem.
Então, começando no 0, isso aqui não é satisfeito, vai printar o x. Começando depois 1, né? Isso aqui também não é satisfeito, não é o caso. Então ele vai printar o 1. 2, também não é o caso daqui, vai printar o 2. Aí chegou no 3, isso aqui é verdadeiro. Então ele vai dar um contínuo e ele vai pular para a próxima iteração, no qual o x assume o valor de 4. Tá? E aí ele não vai printar o 3, ele vai direto para o 4, nada aqui acontece. No caso do 5, ele vai sair e não vai fazer mais nada. Né? Então ele finaliza aqui no 4. Tá? Aqui eu coloquei duas condições com if, tá? Eu poderia colocar else, ou melhor, if e else if, né? Ou elif, melhor. Então vou executar aqui, né? For x em range 10. Vou printar o x aqui. Notem que aqui eu coloquei o x depois, né? De que essas condições são verificadas. Se eu colocasse antes, ele printaria, no caso, o 3 e o 5 de qualquer forma, tá? Então aqui nesse caso, eu vou executar se x é igual a 2, no caso 0, 1, 2, né? Que é o índice. Eu tenho 30% completo dessa minha iteração, por exemplo, tá? No caso do 5, que seria o índice 6, né, desse meu range aqui, né, eu tenho 60% completo, tá? E a gente pode sempre, né, alinhar for dentro de for. A questão de alinhamento cai um pouco na complexidade computacional do teu código. Então, se aqui eu tenho um n, por exemplo, que eu quero vou construir a matriz identidade, tá? Que é aquela que tem 1 na diagonal principal. O que eu vou fazer? Eu vou criar um for dentro de outro for. Esse n aqui é a dimensão da minha matriz, né? Então, por exemplo, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, né? Sempre uma matriz quadrada no caso da identidade. Esse n ele vai estar atrelado à minha complexidade no qual o meu código está atrelado. Ou seja, quanto tempo eu vou demorar para executar aquele código. No caso, quando a gente tem um for n, eu vou demorar n iterações, né? Se eu tenho um for dentro de outro for, eu vou executar esse for aqui n vezes e esse outro for também n vezes, né? Nesse caso, poderia ser o outro valor. Então aqui eu tenho uma complexidade n ao quadrado. Então eu vou executar n vezes n desse outro for aqui. Tá? Então um n quadrado. Então se vocês tiverem, por exemplo, um n igual a 1 milhão, essa complexidade aqui fica muito grande e o código demora muito. Então tem que ter esse cuidado aí também. Fora isso, o que a gente vai fazer aqui? Vou criar uma lista vazia, tá? E aqui eu vou pedir para o usuário ele colocar a dimensão da minha matriz. Então, for i em range n, que é as linhas, né? Então, eu vou adicionar aqui append, né? Lembre que está vazia, vou colocar um append da 000, que nesse caso aqui eu vou colocar 3. Eu poderia colocar outro append aqui com outro for para adicionar os valores de 0 para aquela linha, tá? No caso aqui, se eu digitar 4 aqui, pode dar um erro aqui no código, tá? Enfim. Mas não está no escopo de agora eu explicar isso aí. É só para você ter uma ideia de como a gente consegue alinhar for com for. Então aqui eu vou percorrer linhas, né? E como for j em range n, eu vou percorrer colunas, tá? Então aqui eu vou executar isso aqui, vou colocar 3. Ele vai me construir a minha matriz, ou melhor, a minha matriz identidade. Então, nesse caso aqui, eu estou percorrendo colunas, né? Então, linha 1, ou melhor, linha 0. Aí eu faço o append nessa variável i, e ele construiu 000 aqui, né? Aí for j em range, então eu vou percorrer nessa linha aqui as minhas colunas, né? Então, caso minha linha e minha coluna sejam iguais, eu vou atribuir isso ao valor de 1, né? Então, pensamos aqui, coluna 0 e linha 0, eu vou atribuir o valor de 1. Coluna 1 e linha 1, eu vou atribuir um valor de 1, tá? E assim por diante, tá? E assim, dessa forma, eu aninho for com for, tá? Claro que vai depender do que você precisa e do que você tem que implementar. Nesse caso aqui é algo bem simples. Enfim, teria um erro aqui, como comentei, mas espero que tenha ficado claro como a gente consegue aninhar for com for. E tem esse outro for aqui, que é for k in, e está pegando os valores que estão contidos na minha variável i. Então, se a gente der um print i antes aqui, né? Opa. E eu executar isso aqui.
Vou colocar 3 de novo. Se vocês forem ver, ele printa daquela forma que a gente declarava as listas, né? Mas dessa forma aqui eu vou printar em cada linha o que está em cada índice da minha matriz, ou da minha lista I, né? Então, no meu índice 0, eu tenho essa aqui, né? 1, 0, 0, que é isso aqui. No índice 1, isso aqui. E assim por diante. Tá? Printar dessa forma aqui pode ficar mais bonitinho, né? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, me enviem ou deixem nos comentários que a gente vai estar respondendo o antes possível. Vejo vocês na próxima aula.